Bem-vindos, alunos, alunas, à nossa tarefa de filosofar, a nossa tarefa de colocarmos a política como exercício reflexivo do nosso dia a dia, onde nós estamos analisando alguns pontos de vista, algumas ideias que se relacionam à política. É claro que fogem daquele senso comum de condicionarmos a política à simples escolha dos nossos representantes. Eu trago a vocês hoje o pensamento de um filósofo e jurista inglês, o Jeremy Bentham, que vai nos auxiliar nesse processo de entendermos o contexto político, o exercer política dentro da nossa vida. Lembre-se que exercício político é uma prática humana, faz parte dos seres humanos. Logo convém a gente refletir. Porque, no fundo, são questões que o Bentham vai trazer para poder fazer a filosofia dele. Você é feliz? Será que a nossa sociedade está feliz? Olha só que perguntas profundas. A primeira talvez seja um pouco mais simples de você analisar. Você consegue me precisar se você está feliz ou não? Talvez seu dia não tenha sido tão bom, talvez tenha sido fantástico. E você consegue medir a sua felicidade. Mas agora, será que a nossa sociedade, no seu todo, será que a felicidade de alguns representa tudo aquilo que os outros estão sentindo? Ou nós precisamos nos inserir de modo mais adequado, refletirmos e pensarmos um pouco mais, ir além daquele nosso simples, do nosso ego, para acessarmos o todo? Então, o Bentham é essa pessoa que vai fazer esse processo reflexivo que eu estou convidando vocês a fazerem. Ele nasce em Londres, vai para a Universidade de Oxford, ele é considerado um prodígio, né? Ele se forma em Direito e começa a exercer a profissão, pasmem, com 15 anos de idade. É uma pessoa muito atenta às mudanças no ambiente, no mundo em que ele estava inserido. E o fato dele ser muito atento, ser muito perceptivo naquilo que estava à sua volta, é claro, vai possibilitar que ele trabalhe e formule pensamentos que para ele são importantes para a sociedade. Surge então o princípio da utilidade. O princípio da utilidade muitas vezes é muito criticado por determinadas pessoas, mas o Bentham não vê dessa forma. O Bentham ele entende que o princípio da utilidade, no fundo, é o princípio da maior felicidade. Ou seja, as nossas escolhas elas devem ser úteis e trazer felicidade ao maior número de pessoas possível, que seja possível. Ele vai trabalhar com a ideia de dor e prazer. Então ele diz que dor e prazer são elementos naturais aos seres humanos e que eles nos dizem o que fazer e o que pensar. Então quando nós nos firmamos nesses elementos naturais de dor e prazer, nós sabemos como agir. Poxa vida, se eu encosto a mão no fogo e sei que isso me causa dor, me causa dano, eu sei o que fazer. O que eu faço? Eu afasto, eu não coloco mais. Se de repente eu tomei determinada atitude que causou um sofrimento muito grande à minha pessoa, eu já sei o que fazer, eu sei me desviar dessa situação. Ao mesmo tempo, se eu faço algo que é muito prazeroso para mim, foi benéfico, me ocasionou uma determinada alegria, eu tenho essa capacidade de continuar fazendo essa mesma coisa. Então, quando se fala no princípio de utilidade para o Bentham, embora é claro que é um princípio que vai focar num determinado grupo e vai deixar de lado a outra parte, nós estamos falando de um princípio onde a felicidade ela seja o fundamento principal. E a felicidade da própria comunidade, no fundo, é essa soma de interesses diversos. São vários interesses bem subjetivos, que provavelmente o meu interesse nesse momento seja um interesse diferente do seu, do determinado professor, mas quando nós somamos esses interesses individuais, nós temos a capacidade de buscar um interesse comum, um interesse que seja para o todo. Aprovar ou não ações, aumentar ou diminuir, promover ou comprometer a felicidade é o princípio de utilidade criado por Bentham. Então, se uma determinada ação diminui a felicidade de uma boa quantidade de pessoas, não faça mais. Se determinada ação aumenta a felicidade de um grande número de pessoas, continue praticando.
Então, o princípio da utilidade, ela vem justamente nessa perspectiva do Bentham de fazer o bem, fazer uma atitude de prazer que seja benéfica ao maior número de pessoas. Logo, a política deveria promover a felicidade ao maior número de pessoas possível. Tá? Então, a felicidade do indivíduo sem comprometer o bem-estar coletivo. Nós devemos promover a felicidade dos indivíduos, sem comprometer o todo, sem comprometer o bem-estar coletivo. Bentham vai fazer uma grande junção entre política e matemática, sobretudo quando, para ele, quanto mais pessoas felizes existirem, melhor uma nação será. Quanto mais as pessoas estiverem satisfeitas com aquilo que lhe é dado, melhor a nação e o governo será. Então, é uma coisa autoquestionadora que a gente precisa fazer. Será que nós estamos fazendo mais pessoas felizes ou menos pessoas felizes? Porque o princípio da utilidade do próprio Bentham é isso. As minhas ações, as minhas atitudes, a minha postura, seja em sala de aula, seja em casa, ela traz mais felicidade ou mais tristeza? Dentro do princípio de Bentham, se ela traz mais felicidade, ela é aprovada. Se não, ela precisa ser repensada, remodelada. Quanto mais pessoas felizes existirem numa nação, mais próxima da perfeição essa nação está. Lembra que eu falava que ele associa a política com matemática quando ele fala propriamente do cálculo da felicidade. Começa então a se buscar na sociedade, a se identificar ações que o governo produziu e se essas ações produzidas afetaram e trouxeram felicidade para um maior ou menor número de pessoas. Para ele, todas as leis são más. Por que todas as leis são más, professor? Justamente porque limitam a liberdade dos indivíduos, tiram a liberdade dos indivíduos e impedem os indivíduos de agirem como realmente querem. E quando isso acontece, de impedir os indivíduos que ajam da forma como querem, estou afastando os indivíduos da felicidade que eles querem, que eles buscam. O prazer e o sofrimento, nesse momento, eles passam a ser a base para medir maior felicidade ou menor felicidade. Eles são os parâmetros para tornar uma coisa normal ou não. Então eles vão normalizar a conduta humana. Se traz prazer, é normal. Se não traz, é anormal. Então essas leis, essas condições que são propostas precisam passar por esses critérios de análise de prazer ou sofrimento. Isso exige autoconhecimento, porque você precisa entender o que é bom e o que é ruim para você. Se você não tem esse conhecimento, se você não tem entendimento, você não consegue fazer utilidade desses conceitos mais importantes. Saber distinguir o que é certo e o que é errado ou normalizar determinadas ações. Para o Bentham, todas as ações de prazer, elas têm um igual valor. Então é tão prazeroso, tem gente que tem prazer no trabalho, tem gente que tem prazer na leitura, no estudo, tem gente que tem prazer em ir ao shopping. Todas estão dentro de um padrão, todas promovem a felicidade, independente da forma como elas são feitas. Logo, o Bentham então nos propõe que existe uma igualdade humana fundamental. Que igualdade é essa? A felicidade como o pleno exercício da nossa liberdade. A busca por uma felicidade que realmente seja independente da classe social, ela passa a ser a base para o estabelecimento de leis, de regras, de estatutos. Eu preciso colocar a felicidade, a busca da felicidade, a busca do prazer, a busca da utilidade ao maior número de pessoas como fundamento para que eu possa estabelecer uma lei que se tenha o maior acesso, o maior acréscimo na vida do maior número de pessoas. Reflita e pense comigo. A política brasileira está oferecendo mais ou menos felicidade aos cidadãos? Porque, segundo Bentham, deveria oferecer mais felicidade. Nós, enquanto cidadãos brasileiros, deveríamos, se nós fizéssemos uma pesquisa, segundo Bentham, deveria aparecer ali um nível de felicidade muito grande. Então, quando você começa a pesquisar, você começa a perceber, atuar sobre o pensamento do Bentham, você começa a perceber que a filosofia política dele é justamente essa. Questionar se os nossos valores políticos, se a nossa política está tornando a sociedade feliz. Basta a gente fazer uma entrevista na sua casa com seus colegas,
Pergunte se eles estão felizes com o contexto político brasileiro. Quando você faz essa pesquisa, essa entrevista, você começa a fazer aquele cálculo matemático, político que o Bentham fazia. E começa a perceber se está fazendo pouco, trazendo pouca felicidade, merece ser mudado, merece ser alterado. Agradeço a todos vocês e espero na próxima aula.